A flexibilidade amarela. A viabilidade deve ser desenvolvida para socorrer um mundo em desordem, posto em perigo pelos efeitos cumulativos dos primeiros 6 sistemas no ambiente e nas populações da Terra. O propósito de viver é ser independente de forma razoável, acumular tanto conhecimento quanto possível e ter preocupação com os outros tanto quanto seja realista. E, contudo, sou minha própria individualidade e responsável por mim. Uma ilha num arquipélago de outras ilhas. Continuar nos desenvolvendo ao longo do caminho natural é mais valorizado do que lutar para ter ou fazer. Estou preocupado com as condições do mundo por causa do impacto que elas têm em mim como parte deste sistema vivo. Perscrutaremos, a partir de agora, todo o caleidoscópio de sistemas fluentes e interrelacionados. 1. Por que amarelo? 2. O funcional flexível. 3. A liderança sistêmica. 4. Do pluralismo ao integralismo. 5. Do subjetivismo à realidade. 6. Do igualitarismo à transcendência. 7. Da transcendência à inclusão. 8. A coloração dos ataques. 9. O que me falta? Por que amarelo? A inspiração da cor amarela emerge da distribuição dos raios solares para todos os indivíduos. O astro-rei do nosso sistema solar auxilia na sobrevivência bege, com sua importância vital para a produção de alimentos. É adorado pelos feiticeiros púrpuras. Bronzeia a vaidade vermelha. Regula o calendário e colore nosso divino céu azul. Potencializa o lucro laranja e, finalmente, integra a natureza e distribui seus raios generosos pelas verdes florestas. Eis o patamar evolutivo que abandona as visões reducionistas. Através do que Graves chamou de salto monumental, o indivíduo poderá atingir a integração amarelada, considerada a passagem das cores compreendidas no espectro bege-verde até o momento restritas aos seus conjuntos de valores segmentados, para o primeiro nível realmente capacitado a compreender nossas demandas existenciais muito além do pluralismo igualitarista, que aqui transcende para a correta diferenciação, e do sectarismo paradigmático, que transcende para a nobre integração. Linda, qual é mesmo o principal problema da utopia em torno do igualitarismo meritório ou da planificação ética dos indivíduos ou sociedades? Reperguntou Tony ao pegar uma das mãos da encantadora jovem no cinema. Incompletude e desconexão da realidade, respondeu Linda. Posso admitir que partimos de uma essência comum em termos transcendentes, mas neste nosso mundão terra, existem graus de excelência distintos, fruto de nossas escolhas e desenvolvimento ético. Isso significa que podemos, sim, auxiliar a todos, mas sem negligenciar ou ignorar a funcionalidade hierárquica baseada na capacidade e no merecimento, complementou Linda entre uma pipoca e outra. Desta vez entendi definitivamente. Poderá existir uma hierarquia técnica como na relação entre o cirurgião e o instrumentista na sala de cirurgia. Neste caso não haverá opressão nas ordens médicas, mas apenas a obediência a um fluxo natural de trabalho. Tony respondeu empolgadamente, repleto de sardas amareladas recém-surgidas em sua face, momento em que entrelaçou seus dedos com os de Linda. A velha tática de Tony de acariciar as mãos da pretendida durante uma fala sempre funcionava. É isso mesmo, Tony. Como já disse, devemos valorizar a hierarquia meritória baseada na perseverança, no diferencial ético, nas escolhas pessoais, na competência, na capacidade e no conhecimento, em níveis crescentes de complexidade. Dentro desse raciocínio, alguém poderia optar por viver a vida com menos trabalho e mais lazer ou vice-versa. Todavia, nenhum poderia culpar o outro por suas escolhas, seja pelo estresse do workaholic ou pela menor fortuna do bon vivant. Não há opressão, mas sim liberdade. Parece justo, integrativo e ainda respeita o livre-arbítrio de cada um. Fascinante, concluiu Tony. Aliás, a origem norte-americana e francesa das expressões workaholic e bon vivant, respectivamente, outorga-nos uma boa dica das perspectivas de mundo desses países. O xiste de Linda rendeu boas gargalhadas. Silêncio! O filme está para começar, falou um cidadão do fundo do cinema. Dizem que ele vestia um impecável uniforme azul marinho. Diferenças e pluralismos integram-se em fluxos naturais, hierárquicos e interdependentes.
parece um pouco com o conceito oriental de karma, mais conhecido no Ocidente como lei de causa e efeito, complementou Linda em voz baixa. Ai, ai, ai! Agora confundi tudo novamente! Sussurrou o sardento Tony ao colocar as mãos na cabeça. Sem problemas, conversaremos mais após o filme. O funcional flexível. A consciência amarela, acima de tudo, aceita a realidade como a mesma se apresenta e atua sobre ela de forma sincera, flexível e funcional. O importante é respeitar os inevitáveis fluxos e formas da natureza, além de caminhar lúcida e competentemente pelos diversos matizes existenciais. A espontaneidade e a serenidade compreensiva são duas marcantes características deste complexo paradigmático de valores. A liberdade amarela difere da vermelha e da laranja, pois não possui excessos em torno de interesses pessoais. O ser amarelo utiliza-se de sua maravilhosa e virtuosa liberdade para experimentar a plenitude de viver num mundo repleto de diversidade qualitativa e quantitativa, além de múltiplas dimensões valorativas e espirituais. A liderança sistêmica. Politicamente, a liderança amarela concilia o apoio assistencial aos níveis inferiores com as virtudes dos superiores, através de sistemas integrativos abertos, contrariamente ao reducionismo, ao exclusivismo, ao egocentrismo, ao etnocentrismo e aos insistentes radicalismos inflexíveis das visões mais limitadas. A fluidez e a abertura de seus sistemas, entretanto, não se confundem com a planificação igualitária típica do boomerite esverdeado. O nível amarelo oferta líderes cujo foco está no bom resultado prático para todos, sem exclusões ou ilusões. Seus valores concentram-se na competência e funcionalidade para a interação sistêmica de todos os níveis inferiores. A orientação amarela supera a tibiez verde e mostra-se determinada e eficazmente apontada na direção integrativa, sem perder de vista os conceitos de justiça meritória e absoluto respeito ao livre-arbítrio de cada indivíduo, com suas consequências e aprendizados respectivos. Inexistem imposições ou tributos excessivos, mas sim a fluidez beneficente baseada na generosidade espontânea e na clara percepção da interdependência assistencial de toda a espiral. A liderança amarela compreende de forma inclusiva, integrativa e contextualizada a expressão ética da reciprocidade, principalmente pela regra de ouro de não fazer aos outros o que não deseja para si. Outra fantástica síntese da riqueza amarela apareceu na tríplice questão do sábio rabino educador judeu Hillel. Se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, quem serei eu? Se não for agora, quando? Hillel, avô de Gamaliel, o instrutor de Saulo de Tarso, importantíssima figura do cristianismo, e sua tríade indagativa nos remete primeiramente a nós mesmos, como agentes atitudinais, aos outros, como ação solidária e, finalmente, a efetividade temporal do agora a evitar manobras procrastinatórias, do pluralismo ao integralismo. Coloquemos dessa forma. Todos somos iguais em potencial espiritual, mas nossas escolhas nos diferem em níveis éticos e evolutivos. Podemos imaginar vários diamantes em pedra bruta, dentre os quais alguns poderão ser mais lapidados que outros e, consequentemente, tornarem-se mais brilhantes. Cabe a cada indivíduo lapidar-se, o que faz através do livre-arbítrio, com todo o bônus e ônus de suas escolhas personalíssimas, esforço e mérito próprio. Eis a boa notícia. Você é o diamante dessa analogia. Entretanto, seu grau de lapidação dependerá somente de você, pois trata-se de uma tarefa individual e intransferível. Enquanto Linda e Tony compartilhavam experiências no cinema, outros jovens leitores dialogavam sobre o simbolismo dos diamantes em diferentes graus de lapidação. Parecia que certos leitores assimilavam apenas parte da informação, em flagrante descarte inconsciente daquilo que seus filtros paradigmáticos impunham-lhes como bloqueio informacional. Que maravilha! Somos todos diamantinhos de luz, disse uma camponesa após a leitura sob a sombra de verdejantes árvores. Você compreendeu o restante do raciocínio? Aquela parte que fala do mérito próprio e do esforço personalíssimo? Perguntou outro leitor. Que outra parte?
Não me venha com discriminação. Você não aprendeu ainda que tudo é amor? Como diriam meus colegas operadores do direito com suas regras azuis e objetividade laranja, vamos aos fatos. Pois bem, o nível de consciência verde não adquiriu amplitude suficiente para verificar as limitações intelectuais de certas teorias, inclusive de sua própria perspectiva. Você ainda estará totalmente esverdeado se sucumbir irrefletidamente aos seguintes mantras ou palavras-chave: pluralismo, relativismo, multiculturalismo, desconstrução, anti-hierarquia e sua versão mais bizarra, pela qual defendem o paradoxo da igualdade na diversidade. Está feita a confusão, o que gerou uma rápida conversa na biblioteca da universidade. Que loucura! Qualquer amarelo percebe as maravilhas, mas também as limitações desses conceitos. Quantas vezes teremos que explicar e desenhar o óbvio para nossos amigos verdes? Ora, sabemos que a indiferença de um psicopata não é amor. Também sabemos que a constatação da realidade ou a diferenciação evolutiva não é discriminação preconceituosa. Até onde irá a ilusão e a infantilidade romântica verde? De fato, mas precisaremos explicar tudo isso com muita paciência aos queridos e verdejantes ingênuos. Trata-se de um campo intelectual altamente minado. Mas afinal, o que tem de errado com o relativismo pluralista e o igualitarismo evolutivo? Insistiu um verde que escutou a conversa. Apesar das virtudes esverdeadas na tentativa sensível de incluir e respeitar todas as culturas, a planificação das mesmas num suposto patamar evolutivo idêntico simplesmente não condiz com a realidade. Não podemos igualar eticamente as rinhas de galo com a Oktoberfest, as touradas com as missas dominicais. Todas essas situações são manifestações culturais, mas umas denotam superioridade ética sobre outras. Tanto é assim que nos exemplos citados sequer preciso identificar as superiores ou inferiores, não é mesmo? Claro, o papo entre Linda e Tony nos remete à mesma conclusão. Esses vários exemplos ajudaram muito. Enfim, tudo faz sentido. Wilber detectou o problema e esclareceu. Uma vez que o pluralismo verde tem uma postura tão intensamente subjetiva, ele se torna uma presa fácil para o narcisismo. E esse é exatamente o X do problema. O pluralismo se transforma num superímã para o narcisismo. A consciência amarela demanda o enfrentamento dessa robusta resistência e do entrincheirado pluralismo reducionista, a fim de integrar a pluralidade, mas sem reduzi-la e escravizá-la ao igualitarismo evolutivo planificado. Continuemos com Wilber. O verde, o último e mais elevado dos níveis de primeira camada, é a barreira final, a barreira extrema, a barreira que, de muitas maneiras, é a mais difícil de ser ultrapassada, e é difícil ultrapassá-la exatamente por causa do narcisismo que nos infecta tão pesadamente. Boomerite é essa mistura de pluralismo e narcisismo, o obstáculo final para um mundo de paz. Eis a doença autoimune global impregnada nas universidades, a ser primeiramente diagnosticada e, posteriormente, tratada em busca de uma possível cura. Resta-nos duas questões. Qual seria a cura? Onde procurá-la? Do subjetivismo à realidade. Talvez a mais típica característica amarela seja a flexibilidade sistêmica conectada à realidade fática. Em palavras simples, podemos ser flexíveis para aceitar as mais diversas posições, mas elas têm que efetivamente funcionar para o sistema em seu conjunto. O subjetivismo poderá respeitar sua opinião, mas cuidado se você interpretar subjetivamente que é uma gaivota ou um Boeing 747 e saltar do penhasco. Bem, deixe-me dizer sem rodeios, você morrerá. O nível amarelado abandonou a falácia do subjetivismo absolutista, ou seja, respeita-o nos limites de sua jurisdição, mas com uma advertência direta do Ministério da Saúde. Seu excesso faz mal à saúde. A espiritualidade amarela, por exemplo, é notadamente diferente da religiosidade azul ou púrpura, pois apenas validará as premissas que suportarem o crivo da razoabilidade. Todavia, nada mais racional que compreender os limites da própria razão, mas sem minimizar a importância fundamental da lógica e da própria racionalidade. A transracionalidade da beleza poética ou artística é maravilhosa,
mas poderá ser a porta de entrada para miríades de argumentos infrarracionais pós-moderninhos, tão pueris como acreditar em coelhinhos da Páscoa e Papai Noel. Assim, a lente amarela equilibra-se entre a ousadia evolutiva e a prudência científica racionalista, território onde encontra uma senda ascendente, segura e promissora, sempre baseada em sua premissa de ouro, a realidade. Calma aí, autor. O conceito de realidade é extremamente desafiador. O que seria real para você? Caro leitor, agora você me complicou, mas arriscarei uma reflexão. Prefiro iniciar pelo que não seja realidade. Você lembra do que eu disse acima? Você não se manifesta neste mundão como uma gaivota ou um Boeing 747. Se você assim pensar, estará desconectado de sua realidade objetiva. Repito, objetiva. Um exemplo transcendente mais desafiador está no conceito de reencarnação, no qual alguns acreditam e outros repudiam, mas o fato natural e objetivo da sua existência ou inexistência não depende da sua crença positiva ou negativa. Neste caso, independentemente de sua subjetividade opinativa ou gostos pessoais, a existência ou inexistência da reencarnação apresentar-se-á realística e objetivamente a você. Percebe? Bem, querido leitor, um ponto a favor da subjetividade está em sua capacidade de afetar nossas ações. Mas o subjetivo não é onisciente e onipotente. Em outras palavras, nossa subjetividade não pode tudo e submete-se às leis naturais e imutáveis que regem esse imenso universo. Da espiritualidade para a política, a postura amarela continua a mesma para acolher o progresso e a evolução com absoluto respeito e agradecimento aos alicerces construídos por nossos antecessores. A conservação dos valores morais, da importância de uma família equilibrada e dos ensinamentos éticos em torno da solidariedade, entre outras históricas contribuições dos demais níveis, não passam despercebidos pela fluidez integrativa amarela. Epa, isso não é conservadorismo político? Uma teoria doida para conectar interassistencialmente a conservação com a evolução? Questionou um leitor a outro. Eu ouvi em algum lugar esse treco maluco de conservar para evoluir, um papo de que devemos preservar o conhecimento do passado e até mesmo aprendermos com o significado das tradições antigas como forma de aprendizado para o futuro. Sei lá, algo assim. Neste momento, pouco importa esta ou aquela nomenclatura, mas sim os conceitos. Enfim, os significantes sucumbem aos significados. Os termos políticos estão repletos de carga emocional bélica avermelhada e preconceitos. Deixemos isso tudo de lado por alguns instantes. O que realmente interessa está na conservação dos conhecimentos desenvolvidos à custa de muito esforço, sofrimento e até mesmo sangue daqueles que nos antecederam neste planeta. Não para torná-los estáticos, mas sim para evoluirmos com mais segurança sobre suas bases. Conservadorismo para um legítimo e fraterno progressismo social. Conservar o conhecimento para aumentá-lo, enfim, preservar a história para evoluirmos a partir dela. Conservação e evolução finalmente unidas. Somente neste nível teremos condições de compreender a conjugação desses conceitos. Temos leis regentes deste infinito universo que são naturais e imutáveis, e a elas estamos sujeitos independentemente de nossa vontade. Você poderá quebrar seus paradigmas e revolucionariamente decretar o relativismo da lei da gravidade ou até mesmo revogá-la subjetivamente. Todavia, novamente advirto, não pule do penhasco. O subjetivo deve conviver e respeitar o objetivo, como no caso das perguntas mais filosóficas e objetivas de todas. O que sou eu? De onde vim? Para onde vou? Eis outra vital questão para nossa evolução. Nossa essência espiritual é uma realidade objetiva ou fruto de mera subjetividade humana? Cedo ou tarde devemos raciocinar sobre a lei de causa e efeito, a lei da atração ou nossa constituição como força e matéria, essência e invólucro, alma e corpo, espírito e físico, ou ainda consciência e corpo material. Gostem ou não, liberdades subjetivas e opinativas à parte, o que prevalecerá será mesmo a boa, velha e objetiva realidade. Do igualitarismo à transcendência,
Linda, adorei o filme que você escolheu. A biografia de Mahatma Gandhi conta a história desta notável liderança com ótima intenção integrativa amarelada. Todavia, notei traços verdes nas ações políticas dele. Cochichou Tony nos ouvidos de Linda durante o filme, e para não perder a oportunidade, permitiu que seus lábios tocassem delicadamente o pescoço da jovem. Delicioso! Quero dizer, audacioso? Deixa pra lá. Vamos à sua pergunta. A liderança pacifista e libertária de Gandhi parece-me amareladamente inclusiva em sua alma, mas esverdeada em sua ação. A ferramenta socio-igualitarista não funcionará neste planeta, simplesmente por não estar conectada à realidade do nosso mundão. Complementou Linda ao fechar suavemente seus olhos para aproveitar a estimulante investida de Tony. Tudo está claro agora. Eu compreendo você, Linda. O óbvio pressuposto da transcendência está na diversidade qualitativa, ou seja, em múltiplos níveis hierárquicos. A doença narcísica igualitarista apenas esconde um comodismo evolutivo e uma soberba impeditiva de admitir níveis acima de si. Uau! Linda suspirou. Isso pode atingir qualquer um de nós, não apenas os boomers. Usamos o termo boomerite apenas para destacar a sua maior vítima, complementou Tony. Agora estou surpresa e ainda mais impressionada, exclamou Linda com seu envolvente sorriso e suas sedosas mechas alouradas. Linda, não consigo mais pensar em mim sem você. Desejo-a integralmente. Eu te amo. Ao terminar a frase, Linda e Tony beijaram-se intensamente, ambos com lágrimas nos olhos. O último obstáculo para a paz fora vencido com a pureza e a corajosa sinceridade que somente o amor verdadeiro contém. O termo pode estar em desuso e totalmente démodé nos requintados jantares pós-modernos e seus perfumados inteligentinhos, mas mantém sua função integrativa na superação dos entraves para um sublime abraço integral, no qual a fraternidade reconhece a justiça meritória, a bondade sorri para a racionalidade e o amor nos une em torno de uma assistência recíproca baseada nos potenciais de cada nível evolutivo. Da transcendência à inclusão. Décadas mais tarde, Linda e Tony continuavam juntos, e uma bela família formou-se ao redor deles. Todos bem-educados, amorosos, capazes em suas diferentes escolhas, assertivos em sua lucidez, prósperos material e espiritualmente, mas, acima de tudo, conscientes de seus papéis e responsabilidades existenciais. A felicidade parecia ser completa, mas Tony ainda pensava em como compartilhar com os demais sua difícil jornada. Sentia que muito sofrimento poderia ter sido poupado nessa trajetória, na qual tropeçara em muitas imaturidades, tanto suas como dos outros. A conquista da visão amareladamente transcendente pouco valeria se ficasse encarcerada em si mesma, mas ao mesmo tempo, Tony sentia-se pequeno demais para transmitir algo de tamanha magnitude e, acima de tudo, carecia de potencial didático para atingir uma grande quantidade de pessoas. Nosso Tony, apesar de tantas conquistas maravilhosas, parecia condenado à eterna solidão reflexiva. Sua prestimosa transcendência parecia fadada ao isolamento, sem ninguém para conversar. Linda parecia entreter-se com os filhos, e suas mechas loiras agora ocupavam todos os fios de seus lindos cabelos. Tony conquistara uma vida materialmente confortável e espiritualmente honrada, mas sua sede de conhecimento estava bem longe de estar saciada. Pensava se haveria um universo autoconsciente e como funcionaria o sistema conectivo entre consciência e matéria, mas o que realmente incomodava sua alma era como divulgar tudo isso e cumprir sua própria programação existencial, missão espiritual, vocação assistencial ou qualquer que seja a terminologia mais adequada e familiar a você, meu querido leitor. Em suma, sua transcendência individualizada não bastaria sem a inclusão dos demais. A transição ascendente entre os níveis de primeiro escalão, do bege ao verde, revelou-se inegavelmente positiva. Mas os patamares evolutivos de seus antigos grupos de estudos supostamente integralistas estavam contaminados pelo reducionismo e pela exclusão das demais perspectivas. Eis a grande diferença para os níveis conscienciais do escalão superior, amarelo e turquesa.
nos quais a necessidade espiritual incluiria demandas em torno da assistência informacional àqueles que transcendeu. A partir deste momento, a palavra transcendência jamais voltaria a ser pronunciada isoladamente para enfim superar sua sofrida solidão terminológica e encontrar sua parceira ideal e inseparável, a fim de compor o binômio transcendência e inclusão. A coloração dos ataques. Linda, li em algum lugar que temos apenas 1% de amarelinhos no mundo. Isso significa, muito provavelmente, que entre nossos familiares, amigos e conhecidos, só tenhamos nós neste nível, ou, no máximo, mais um ou outro gato pingado, comentou Tony, que jamais esquecera aquele beijo revelador. Estamos fritos e enfarinhados, disse Linda com seu eterno sorriso e bom humor. Tony ficou reflexivo. A flexibilidade amarelada, de fato, anda escassa nas prateleiras do supermercado planetário. Como se não bastasse a falta do produto, os amarelinhos levarão coloridas pedradas de todos os lados. O feiticeiro púrpura lança uma magia contra a ameaça do Deus Sol. Integração coisa nenhuma, é tudo meu e lutarei até a morte por isso, diz o egocêntrico vermelho. Os azuis sentem que a ordem por eles instituída está ameaçada e, por via das dúvidas, apontam sua artilharia aos possíveis infiéis e supostos inimigos de farda amarela. Os laranjas preferem ignorá-los desde que os deixem trabalhar e não os atrapalhem. Afinal de contas, time is money, e negócios são negócios. Todavia, acreditem se quiserem, os espinhaços mais desafiadores virão dos sofisticados e engomados primos igualitaristas verdes, que não se conformam com a meritocracia e sua axiologia de valores morais. Assim sendo, os verdes confundirão a realidade classificatória amarela com algum autoritarismo preconceituoso de cores variadas. Prezados amigos, a consciência amarela não discrimina preconceituosamente ninguém. Apenas constata a realidade dos diferentes níveis evolutivos e integra a diversidade consoante o merecimento de cada indivíduo, afirmou Tony para seus velhos amigos verdes. Mentira deslavada, diferenciação é discriminação sim. Como alguém pode julgar-se acima do relativismo multicultural? Que arrogância! O Tony virou elite amarela opressora e castradora. Ele não quer compartilhar suas coisas conosco, sussurrou um deles. Opa, eu ouvi isso. Vamos refletir um pouco. Diferenciar seria o mesmo que discriminar preconceituosamente? Questionou Tony. Autoritário, opressor, machista, xenófobo, racista e sexista. Fascistas não passarão! Gritou um líder melancia infiltrado no grupo. Melancia realmente é verde por fora e bem vermelhinha por dentro, pensou Tony ao retirar-se do ambiente, melancólico por sua tentativa frustrada de expor seus novos valores amarelos. Não havia clima para o diálogo. Os amarelados novatos devem aprender a lidar com tudo isso, eis que fará parte desse estágio evolutivo. Encham seus ouvidos de algodão e, ao menos no início, evitem provocações. Tirem as crianças verdes da sala antes de pronunciarem palavras tidas como obscenas, tais quais elite, capitalismo, liberalismo, conservadorismo ou diferenças de gênero. Os amarelos aprenderão a ignorar a retórica, mas jamais a desconsiderar a didática e, definitivamente, entender o jogo da narrativa para não engrossarem a lista das vítimas da Revolução das Mentes, descrita com sarcástico humor provocativo como involução das mentes, entre certos grupos de estudo. Enquanto os primos verdes pregam para convertidos e influenciam mentes às portas da Zumbilândia reducionista, sempre em torno da equivocada linearidade multicultural e seu pluralismo planificado, nossos integrativos amarelados deram um gigantesco salto à frente e procuram diferenciar para integrar culturas mais e menos avançadas evolutivamente. Tudo dentro de uma organização sistêmica e bem ordenada. Integrar não é misturar desordenada e caoticamente os indivíduos e as culturas, como faz aleatoriamente um embaralhador de cartas. Aliás, justamente o contrário, integração demanda classificação, diferenciação e ordenamento dos patamares evolutivos em funcionalidade assistencial. Repito e chamo atenção para a expressão diferenciar para integrar, jamais para discriminar, na acepção pejorativa do termo.
resta a dúvida: como ordenar as sociedades mais desenvolvidas para que possam auxiliar as mais carentes? Gostei dessa parte. O autor preferiu o termo carente ao invés de ética ou estágio inferior. Será que este é o tal jogo da narrativa? Achei mais adequado e politicamente correto, disse Tony, que ainda estudava a ótica verde, mas agora sob a égide da consciência amarela. Talvez este autor desejasse evitar explosões de raiva dos líderes melancias e de suas nervosas militâncias de níveis inferiores. Ups, acho melhor acompanhar o autor e alterar o termo inferior para reducionista. Ou algo ainda mais brando, como menos integralista, ponderou Linda. Parece-me óbvio que ele identifica os valores morais superiores e inferiores, independentemente da chatice do suposto e enganoso politicamente correto esverdeado, opinou Tony. Sim, o cara é cauteloso, mas esse conceito de líderes melancias irritará muita gente. Isso será ousadia ou falta de juízo deste autor? Aposto que a maioria dos verdes não compreenderam a ideia que liga o ato de conservar, conservadorismo, com o de evoluir, evolucionismo. Talvez esse autor seja doido, biruta ou somente lelé da cuca. Ambos riram. Os amarelos detêm a consciência de que a melhor maneira de ajudar o planeta não passa pela terceirização de nossas responsabilidades para o Estado. Neste sentido, retorno a Roger Scruton. Muito da antipatia que se tem pelas soluções de mercado vem dos que o enxergam como um arranjo puramente competitivo. No entanto, num mercado genuíno, a competição depende da cooperação, e são os entes dispostos a cooperar que o fazem funcionar. Em geral, os verdes reduzem as soluções ambientais somente à via estatal e esquecem-se que o mercado também punirá, por si mesmo, eventuais trapaças e abusos ambientais. Para piorar a situação, quando o próprio mercado, via consumidores conscientes ou via autopreservação empresarial, está prestes a punir exemplarmente aqueles que extrapolaram, principalmente com suas falências e eliminações drásticas, o Estado e seus líderes verdes surgem com seus subsídios, sua cultura do coitadismo e suas inoportunas interferências para ressuscitar os infratores. Somente a partir da consciência amarela podemos compreender esse equívoco verde. A sabedoria popular cunhou a expressão "o que é de todos não é de ninguém". Também gosto de outro adágio, embora seu humor seja um tanto mórbido. Cachorro que tem 2 donos morrerá de fome ou indigestão. Os amarelos levam em conta a principal motivação humana para preservar algo: a sensação de pertencimento. Você, caro leitor, conserva mais o seu automóvel ou o carro alugado? Prefere pintar a parede da sua sala de estar ou da praça pública? Será que todos os que jogam sujeira na rua também o fazem nos seus quartos de dormir? Certo ou errado, bonito ou feio, a motivação humana para preservar alguma coisa está mais ligada à propriedade privada que aos domínios públicos. Isso é ético? Claro que não. Deveríamos cuidar igualmente do público e do privado, do coletivo e do individual, do social e do particular. Todavia, caro leitor, os amarelos agem em respeito àquelas palavrinhas. Lembra delas? A realidade, a objetividade, a eficiência, o pragmático, etc. O que me falta? Linda, penso que falta alguma coisa na visão amarela. Ui, o galã-metidão já se considera portador da consciência amarela e ainda deseja mais. Uau! Pois muito bem. Direcione a questão para si. O que te falta? Minha nossa! Já temos tanta coisa: família, amigos, valores integrativos, uma vida equilibrada, além da gratidão pelo muito que experimentamos. Não enrola, Tony. O que te falta? Deixe sair. Linda, como ajudar o maior número de pessoas possível? Sabemos fluir como camaleões por todos os níveis. Também aprendemos a respeitá-los, compreendê-los e tudo mais, ainda que a duras penas. Mas, particularmente, ainda sinto necessidade de oportunizar esclarecimento em grande escala, pois o tempo passa muito rápido. Quero atuar no atacadão evolutivo e não mais no varejo, mas tudo isso sem perder as maravilhosas conquistas que fizemos juntos. Quero ir além do que fazer e do como fazer, e adentrar na questão por que fazer e muito mais. Quero buscar a causalidade universal na reestruturação da ordem nos momentos de caos. Bem, essas coisas, eureka!
Acho que me faltam as ferramentas macroassistenciais oriundas do como fazer somada à consciência evolutiva e lucidez espiritual advinda do porquê fazer. Respondeu Linda com o seu provocativo bom humor. Só isso? Associar a ferramenta do como fazer com a sabedoria e a lucidez sobre os porquês existenciais. Não queres também uma limonada? Novos tempos, novas oportunidades. A expressão é alvissareira, mas não sem o aprendizado sobre a vital importância da conservação de todas as etapas anteriores da pirâmide civilizacional que, aliás, proporcionou as condições de vida necessárias para o surgimento da consciência amarela. Por isso, não apenas devemos preservar e respeitar as etapas evolutivas anteriores e de inferior hierarquia na trajetória evolutiva, mas também sermos gratos e reconhecer sua imprescindibilidade no equilíbrio de toda a dinâmica da espiral. O futuro promissor depende da manutenção dos aprendizados do passado. O novo transcende, mas também contém o antigo. As novas gerações poderão superar as anteriores, mas não sem a tríade: preservação, respeito e gratidão. Nosso personagem adequa-se ao exemplo de Beck e Cowan e atua diretamente nas dinâmicas que estão a causar o problema, tal como o guarda-linhas da companhia de eletricidade que pode restabelecer a energia depois de uma tempestade. Nosso Tony foi capaz de atuar corajosamente e resolver os problemas imediatos, mesmo sob as críticas veladas e declaradas daqueles que apenas se queixam ou formam grupinhos para debates teóricos circulares. Tony colocou a mão na massa e resolveu o problema da companhia elétrica enquanto os demais usuários somente reclamavam. Mas ele quer muito mais, deseja saber os porquês das tempestades, das dificuldades, dos desafios espirituais em seu contexto macrodinâmico, espetacularmente magno em seus fluxos coletivos. Tony deseja compor acordes e não mais harmonizar individualmente as notas musicais. Ele está interessado na explosão infinita das potencialidades evolutivas, do Big Bang material, até os questionamentos em torno dos motivos de seu desencadeamento. Se randômico ou ordenado? Se ordenado, por quem? Bem-vindos, caríssimos e queridos leitores, à ousadia e enfrentamento dos nossos próprios limites. Sejam gloriosamente bem recebidos por esse seu companheiro de viagem, parceiro nesta nossa aventura pelo desconhecido e pelos desafios da consciência turquesa. Confira essa mensagem somente para você em seu WhatsApp, mas na hipótese de prezar por sua imagem pública, não compartilhe no Twitter ou Facebook de forma alguma, pois poderá render uma camisa de força. Eila. #Star Trek, _ a fronteira final, @universo.com/espiritualidade e muito mais.